Abra sua Bíblia, se você pode agora. Livro de Provérbios, Provérbios capítulo 27. O tema da nossa conversa de hoje é: uma experiência muda o destino. Uma experiência muda o destino. Provérbios capítulo 27, versículo 7. Eles vão colocar no telão aí, Provérbios 27, versículo 7. Um versículo apenas, diz assim a minha tradução: a alma satisfeita rejeita, mas a alma satisfeita rejeita e pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. A alma satisfeita rejeita e pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Feche os seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra e através do que o Teu Espírito Santo nos nortear hoje aqui, pedimos que o Senhor tenha acesso a lugares onde talvez a minha voz não tenha, dentro da alma de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Que ao final dessa reunião, desse encontro, possamos sair daqui com a certeza de que fomos ativados pelo Senhor a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus. Bom, resolvi trazer essa conversa de hoje, uma experiência muda o destino. O que define, o que diferencia um cristão, alguém que foi alvo da graça, para alguém que verdadeiramente entendeu o propósito da morte, da ressurreição e do chamamento de Jesus, sem sombra de dúvidas, é uma experiência com Deus. Muitas pessoas, elas foram alcançadas pela graça e viveram uma vida mediana, até o momento em que verdadeiramente essas pessoas elas tiveram uma experiência. E essa experiência ela é individual, ela é subjetiva. Ela acontece de uma forma como o Espírito Santo quer e delibera na vida de cada um. Afinal, todo mundo aqui tem uma história, todo mundo aqui é um conjunto, né, de emoções, de sentimentos e de pensamentos. Nós não somos um corpo, nós não temos uma alma. A verdade é que nós somos uma alma e nós possuímos um corpo. Então, tudo na nossa vida, realmente, que importa, acontece na nossa alma. E o que é a alma humana? A alma humana é um conjunto de pensamentos, de sentimentos e de emoções. Tudo fica registrado ali. Coisas boas e também coisas ruins. Gostaríamos, muitas vezes, de apagar a memória de coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, um passado traumático, doloroso, traições, abandonos, frustrações, perdas, muitas coisas ruins acontecem. E dependendo da forma como lidamos com isso, de alguma maneira, temos a capacidade de ressignificar o nosso passado, de viver o presente e de sonhar com o futuro. Algumas pessoas foram alcançadas pela graça, mas não, eu posso colocar assim, permitiram que o Espírito Santo de Deus entrasse em todos os cômodos da sua casa para que a faxina pudesse ser realizada. E com isso, existimos dentro de uma caminhada de fé, não vivemos, e até o momento em que uma experiência com Deus, com o Senhor acontece e muda o nosso destino, muda aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu queria começar falando sobre o maior líder do Antigo Testamento, um homem que você conhece bem a história dele, chamado Moisés. O seu nascimento envolveu todo um milagre, né? O Egito estava vivendo um contexto muito difícil, de crise, 400 anos ali de escravidão, e o povo clamando a Deus, para que Deus de alguma forma pudesse liberar o povo daquele processo de escravidão. E Deus ouviu a oração do povo e resolveu levantar um homem. E o profeta Naum, no capítulo 1, diz que os caminhos do Senhor são em meios à tempestade de tormenta. Deus aprove engravidar uma mulher, a esposa de Arão, Joquebede, num período onde o faraó estava exterminando todo menino que nascia.
lançando no rio Nilo para que pudesse ser devorado pelos crocodilos. E ela escondeu aquele menino por um longo período de tempo, até que não conseguiu mais, e teve uma ideia, junto com a sua filha Miriam, de pegar um cesto, fazer ali com que ele de alguma forma não afundasse e lançasse ele no rio Nilo, no momento em que a filha de Faraó estava se banhando. E aí apareceu ali o choro da criança, e Moisés, de uma forma extraordinária, foi tirado do Nilo, por isso o nome Moisés, e exatamente foi criado por Joquebede, sendo paga pelo governo atual para isso. Moisés, depois de desmamar, foi para o palácio, estudou na Universidade do Sol. Alguns teólogos dizem que ele era formado em areógrafo, um especialista naquilo que ele fazia, um soldado valente. E ele, obviamente, recebeu um depósito da sua mãe Joquebede sobre o chamamento que Deus havia sobre a sua vida. Havia expectativas da parte de todo o povo em relação a Moisés. E Moisés, ele conheceu o Senhor através de relatos da sua mãe e provavelmente do seu pai. Estudou, se formou, teve uma posição muito importante no governo do Egito, e agora ele já é um homem de 40 anos de idade. E segundo aquilo que havia sido colocado no coração dele, diante das expectativas sobre ele depositadas, visitando a obra que estava de cidades avançadas que os hebreus faziam, ele agora viu um egípcio subjugando um hebreu, e naquele momento ele tenta interferir de alguma forma, como se ele quisesse colocar o ministério dele em ação. Ele agora mata um egípcio, ele enterra, joga terra sobre ele, e a Bíblia fala que no momento seguinte, no outro dia, ele visita as obras e ele vê dois hebreus discutindo e brigando, e ele intervém naqueles dois irmãos e ele fala: por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos, porque ele pertencia ao mesmo povo. E um daqueles homens diz para ele: o que você vai fazer? Não é da sua conta. Você vai matar a gente igual você matou o egípcio ontem? Você acha que a gente não sabe? E naquele momento, Moisés, ele teve medo, e ele foi descoberto. Observe que Moisés provavelmente sabia qual era o propósito de Deus na vida dele, mas talvez Moisés começou da forma errada. Moisés não colocou diante de Deus, ele não orou, ele de alguma forma não manifestou a Deus o que ele deveria e de que forma poderia contribuir para o chamado de Deus na vida dele. E a Bíblia fala que ele fugiu durante 40 anos. Repita comigo: 40 anos. 40 anos fugindo, irmãos. Fugindo agora de um passado. Um homem que era formado, um homem importante que possuía uma posição elevada no mundo antigo, que dormia nos maiores luxos da época, que comia a melhor comida da época, agora se tornou um pastor de ovelhas. Alguém que vivia dormindo em pedras e em cascalho, cuidando de ovelhas que sequer eram dele. E durante 40 anos, Moisés peregrinou nos desertos de Midian com as ovelhas do seu sogro Jetro. Nem ovelhas ele mesmo tinha. Até o momento que, com 80 anos de idade, com as ovelhas do seu sogro, pastoreando no deserto de Midian, ele vê uma planta, uma árvore pegando fogo, e o fogo não consumia essa árvore. E aí, então, daquela árvore que foi aguçada a sua curiosidade, o texto diz que, ao ver aquela árvore que não era consumida, ele se aproximou da árvore. E ao se aproximar da árvore, Deus então fala com ele, que tinha um grande chamamento para ele, que tinha uma missão para a vida dele. Mas Moisés sabia, porque havia uma expectativa sobre ele. Mas quando nós fracassamos na vida, é muito pouco provável que a gente queira tentar outra vez, porque é difícil recomeçar, é difícil tentar de novo, diante de frustrações, diante de abandonos, diante de decepções que nós vivemos. E foi assim com Moisés. Ele refutou e ele disse: eu não quero mais, não é para mim, eu sou pesado de língua. E ele começou a colocar muitas justificativas diante de Deus, dizendo para Deus que ele não tinha condições nenhuma. Talvez assim como eu, talvez, quem sabe, assim como você, diante de um chamamento de Deus para um propósito, segundo o desejo dele nas nossas vidas. Porque a graça de Deus algum dia alcançou o seu coração.
E ao ser alvo dessa graça, você recebeu esse amor e viveu o que é chamado de primeiro amor. E no primeiro amor, a gente tem por característica, sabe, viver intensamente. Mas esse primeiro amor às vezes passa e sofremos decepções, frustrações, às vezes com líderes religiosos, às vezes com homens que se dizem homens de Deus, e a gente acaba, ao invés de ser cuidado, ser ferido, e em algum momento a gente para e pensa sobre esse propósito de Deus nas nossas vidas, e a gente acha que aquilo que a gente está vivendo está bom. Eu não quero, eu estou satisfeito em estar aqui na igreja aos domingos, às quintas-feiras, ou aos domingos de manhã, ou aos domingos de 20 horas. E exatamente como esse texto aqui que Salomão escreveu, ele diz: a alma satisfeita rejeita e pisa o favo de mel, mas a alma faminta, até o amargo se torna doce. Para quem está satisfeito, irmão, até o favo de mel é desprezado. Para quem acha que a vida está boa, para quem tem a certeza de que o lugar que está e o que se está fazendo em favor do reino de Deus está bom, está satisfeito, está agradável, não adianta querer colocar nenhuma expectativa, porque até mesmo o favo de mel será desprezado. Agora, para aqueles que realmente têm fome, até o amargo é doce. Para aqueles que realmente que têm fome e sede de justiça, para aqueles que entenderam o propósito de Deus, a graça do Senhor ter nos alcançado, de que nós fomos alcançados para alcançar, que nós fomos curados para curar, que nós fomos transformados para transformar, nós fomos discipulados para discipular, esses, até o amargo é doce. Mas talvez você diga para mim: Rafael, você não conhece a minha história. A minha história é uma história marcada por abandonos, por dores, por decepções e traições. A minha também, porque cada um tem uma história. Eu sofri um abandono aos 8 meses de idade. Muitos conhecem a minha história. Pai e mãe foram embora. O meu pai foi embora quando eu tinha 8 meses. E a minha mãe não teve estrutura nenhuma e também foi embora. Eu cresci sem pai e sem mãe. Aquele que ia ser o meu pai quando eu tinha 3 anos de idade morreu. Então, com os primeiros anos de vida, eu sofri as piores perdas, sem saber o que era isso. Numa vida inteira, aos 45 anos hoje, eu nunca chamei ninguém na vida de mãe. Eu nunca chamei ninguém na vida de pai. E é uma história difícil. Eu tive a alegria de conhecer a Cristo em 97. E quando eu fui alvo dessa graça, de alguma forma a minha vida mudou totalmente. Eu ouvi uma voz que disse para mim: eu sou para você a mãe que não quis ser a sua mãe. Eu sou para você o pai que não quis ser o seu amigo. E naquela manhã, num retiro espiritual, a minha vida mudou, irmãos. A minha vida foi transformada por essa graça. E agora eu passei a me relacionar com a palavra de Deus, eu passei a orar, eu passei a jejuar, eu passei a verdadeiramente ser um discípulo de Jesus e corresponder de alguma forma aquilo que Ele tinha para a minha vida. Eu sempre fui presente, mas eu nunca me achei capaz. Eu nunca me achei capaz porque, diante da história que eu tive, no passado que eu vivi, dos abandonos, eu era um homem com complexo de inferioridade, com baixa autoestima. Eu tinha muitos problemas emocionais, tinha muita dificuldade de aceitação. E isso, obviamente, compromete o presente e também, obviamente, o futuro. Então eu era presente, mas nunca na minha vida passou pela minha cabeça a ideia de assumir uma igreja, assumir uma comunidade de fé. Pelo contrário, o pastor Everson foi recebido hoje aqui, nós nos formamos juntos nas escolas de obreiros, servimos muitas vezes juntos a casa do Senhor, mas o meu objetivo era sempre, de alguma forma, estar ali. Eu não sabia aquilo que Deus tinha para a minha vida. E por conta de um passado mal resolvido, mesmo sendo alvo da graça, mesmo Jesus tendo transformado algumas áreas da minha vida, outras ainda não haviam sido resolvidas dentro de mim. Ou seja, questões que haviam acontecido do meu passado, o que o pai, o que a mãe haviam feito para mim, não querendo propriamente provar para eles nada,
mas querendo provar para mim mesmo que eu poderia conseguir vencer sem a ajuda deles. Eu, pouco a pouco, comecei a me distanciar da igreja. Eu não me desviei da igreja, mas eu me desviei do propósito de Deus. Eu lembro que eu tinha várias funções na igreja e pouco a pouco eu comecei a parar de discipular as pessoas. Pouco a pouco eu comecei a entregar os cargos de funções aqui na igreja, lá no Seizinho, e eu comecei a me envolver em outras coisas, em empresas, em representações comerciais, comprei um mercado, e eu comecei a viver uma vida onde nessa vida eu ia buscar a completude para aquilo que o dinheiro poderia proporcionar. Na verdade, eu queria provar para mim mesmo que eu iria conseguir vencer, mesmo diante do que o meu pai e a minha mãe fizeram comigo. E pouco a pouco eu me distanciei de tudo. Eu lembro que eu fiquei com uma célula. Eu tinha 5 funções na igreja. O pastor contava comigo, mas agora o pastor não podia contar mais. E eu estava em Rio das Ostras, eu estava em Casimiro de Abreu, um casal me ligou, que era os anfitriões da célula, da casa, e eles estavam vivendo uma briga, uma crise conjugal. E eles falaram: pastor, a situação está assim. Eu falei: vamos orar hoje. A gente se encontra no meio do caminho. E eu estava lá, eles estavam aqui em Cabo Frio. Eu falei: o meio do caminho é São Pedro da Aldeia, talvez, mais perto para vocês. Vamos nos encontrar naquele monte ali, que aí a gente aproveita e ora. Eu que não era adepto a estar frequentemente indo a monte, não tenho nada contra. Mas naquele dia resolvi marcar esse encontro com aquele casal. Cheguei mais cedo naquele monte, na metade daquele monte tinha um lugar ali com tábuas assim, e eu resolvi encostar em uma daquelas tábuas ali, e por um momento, aguardando aquele casal, olhei para cima e disse: poxa, eu vim aqui orar por um casal, mas eu estou precisando tanto falar contigo, Espírito Santo. E naquele momento, sem um encontro marcado, eu tive uma outra experiência com Deus. Assim como quando em 96 para 97 eu ouvi uma voz que disse para mim: eu sou para você a mãe que não quis ser a sua mãe. Eu sou para você, Rafael, o pai que não quis ser o seu amigo. Naquele dia, naquele fim de tarde, eu ouvi uma voz ali, naquele monte, sem um encontro marcado. E foi uma voz clara, nítida, que eu reconheci de bate-pronto e que disse uma frase para mim. Uma frase que se resumia apenas uma palavra. Uma palavra em 2012. Uma palavra, eu ouvi a palavra volta. Volta. Eu não estava desviado dos caminhos do Senhor, eu estava desviado dentro da igreja, eu estava desviado dos propósitos de Deus para a minha vida, porque não era aquilo que Deus tinha para mim. Me lembro de um pastor ter dito para mim: meu filho, eu em crise existencial, ele disse para mim: meu filho, você pode ser e fazer o que você quiser da sua vida, mas você só será plenamente feliz e realizado se você estiver no centro da vontade de Deus. E naquele dia, ao descer daquele monte, pastor Everson, foi como se eu tivesse entendido a parábola do tesouro escondido. Foi como se eu tivesse encontrado esse tesouro e eu tivesse escondido esse tesouro e tivesse descido daquele lugar e vendido tudo o que eu tinha para poder comprar desesperadamente aquele tesouro maior, como Jesus disse, da pérola perdida. E eu realmente me desfiz de tudo. Eu abri mão de uma sociedade do mercado, eu assinei todos os documentos. Eu coloquei no meu coração que se em 30 dias a minha parte não fosse vendida, eu ia assinar todos os documentos, e eu assinei tudo, e eu abri mão de uma grande quantidade de dinheiro. E não fez a menor diferença para mim. Eu vivendo com várias empresas de representação comercial, uma casa que eu estava construindo, que é a casa que eu moro hoje, que era uma casa de sonhos, depois dessa experiência com Deus, ficou fechada há 3 anos, porque já não fazia mais sentido. Na verdade, a obra de se desejar ter essa casa não era porque eu queria provar para ninguém nada, porque eu nunca quis mostrar para as pessoas o que eu havia conseguido. Não se trata de querer colocar na internet. Eu não era um funcionário da igreja, ao contrário,
estava em várias empresas trabalhando, e quando eu terminei a casa, e eu estava na busca do meu primeiro milhão, eu estava querendo achar que se eu encontrasse o primeiro milhão, eu ia achar o sentido da minha vida. E quando eu terminei a casa, que eu moro hoje, que foi avaliada próximo desse valor, depois de ter essa experiência com Jesus, não fez mais sentido. A casa ficou fechada há 3 anos. E Carla falou assim: ei, amor, o que a gente vai fazer? E eu botei uma placa de venda, se as pessoas iam lá e colocavam quantidade de dinheiro, e eu não vendia, porque já não fez mais sentido. E as pessoas faziam propostas de aluguéis com valores acima do mercado, e eu não alugava, porque já não fazia mais sentido. Porque agora o sentido da minha vida havia sido encontrado em favor do reino. Eu me lembro que logo quando eu desci, eu procurei o pastor e eu procurei o pastor aqui. Nós estávamos aqui, nesse lugar aqui ainda. Isso aqui estava em obras, não tinha sala lá embaixo. O pastor estava atendendo um casal aqui. E quando eu subi lá, que eu apareci, ele falou: eu preciso falar com você, Lemos. Eles me chamam de Lemos aqui. Eu falei: eu vim falar contigo. E eu fiquei esperando lá atrás. Quando o casal foi embora, ele: senta aqui. E eu, louco para dizer para ele que Deus havia falado comigo, que eu havia tido uma experiência com Deus e que eu estava realmente decidido a abrir mão de tudo, como eu fiz. Ele disse para mim, eu falei: não, eu queria... Ele falou: eu vou falar. E ele disse para mim, naquele dia: a unção que Deus tem para você não é a unção que Ele deu para fulano e para ciclano. Citando 2 pessoas que eram, na minha concepção, ideais, sabe? De que eu tinha como referência, de que Deus havia feito, prosperado financeiramente, e eu nunca havia compartilhado isso com ele. E ele disse o nome das pessoas, Luciano. A unção que Deus tem para a sua vida não é a unção que Ele deu para fulano e ciclano. A unção que Ele tem para a sua vida é a unção que vem dali, ó. Ele aprontou para esse lugar. Isso foi em 2012. É claro que os problemas eles continuaram, mas eu entendi que alguns problemas do passado, mal resolvidos, estavam interferindo na vivência plena de um presente e, sobretudo, de um futuro, segundo aquilo que Deus tinha para a minha vida. Talvez você ouça essa história, que é a minha história, e talvez você diga para mim: Rafael, tudo bem, essa é a sua história, mas você não conhece a minha. Eu não sou digno, de alguma forma, de cooperar com esse reino. Você não conhece o que eu fiz. Você não sabe o quão longe da graça eu fui. Eu até venho na igreja, eu até participo dos cultos, eu levanto a mão, eu adoro ao Senhor, eu oro, mas eu sinto uma culpa muito grande por uma vida que eu tive, por situações que aconteceram. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo liberar aquilo que foi feito por mim. A Bíblia fala a história de um homem chamado Manassés. Manassés foi filho de um homem chamado, um rei chamado, esqueci o nome do pai dele, neto de Acais, Ezequias. Ezequias havia sido o melhor rei que a nação de Israel já teve, um dos melhores. Ezequias, ele fortaleceu as cidades, ele fez uma grande reforma. Ezequias, ele promoveu uma reforma religiosa. E a Bíblia fala que Ezequias, ele deixou de promover contratos, de ser vassalo dos assírios. Só que, num determinado momento, Ezequias, ele permitiu que a vaidade entrasse no seu coração. E um dia o profeta Isaías foi até o palácio e ele estava com uma enfermidade, com chagas no seu corpo, e Isaías foi lá e falou para ele: olha, essa enfermidade que você está vai matar você. Então coloca a sua casa em ordem que você vai morrer, Ezequias. E Ezequias foi e virou o rosto para o canto da parede e orou, pedindo ao Senhor que desse mais um tempo de vida a ele. E o texto diz que Isaías estava ainda no pátio do palácio quando Deus falou: volta, que eu ouvi a oração dele. E ele voltou. E Deus deu mais 15 anos de vida para ele.
Se Deus desse para você hoje 15 anos de vida, o que você ia fazer com esses 15 anos? Pergunta para quem está do seu lado, o que você faria com 15 anos? Porque, irmãos, se Deus falasse para mim que eu tenho 15 anos de vida, eu já sei exatamente o que eu ia fazer. Eu ia gastar minha vida ainda mais em favor daquilo que realmente importa, que é a vida de outras pessoas. Porque o ouro eu não vou levar. No céu a gente vai pisar em cima disso, não presta para nada. A prata menos ainda. O que realmente importa no reino de Deus, o dinheiro e a prata, o ouro não pode comprar. Só que Ezequias, ele resolveu curtir a vida dele adoidado. Ele resolveu aproveitar ao máximo os seus últimos 15 anos de vida. Ele não tinha nenhum filho. 3 anos depois, ele teve um filho e quando, com 12 anos de idade, esse menino chamado Manassés precisou assumir o trono. E a Bíblia fala que Manassés assumiu o reinado com 12 anos de idade. E se você ler a história e o contexto, você vai ver que do nascimento de Manassés até os seus 12 anos de idade, ele foi órfão de um pai vivo, porque o pai dele resolveu curtir a vida doidado. Então, a referência de pai que ele teve foi um pai ausente. Talvez essa seja a sua história. E provavelmente o ódio nutriu o coração dele em relação ao seu pai. E quando ele assumiu o reinado, você sabe o que Manassés fez? Ele fez totalmente o oposto do que o pai fez. Tudo aquilo que o pai havia realizado de reformas espirituais, de coisas que agradavam o coração de Deus, ele fez exatamente o oposto. Ele colocou idolatria, apostasia, ele promoveu sacrifícios de inocentes todos os dias. Inocentes morriam em Israel. Jerusalém foi banhada de sangue, foi uma carnificina, foi um homem cruel que pegou os seus filhos e oferecia os seus filhos no fogo em sacrifício a deuses pagãos. Até que um dia o profeta Isaías vai lá e adverte ele, dizendo sobre as práticas pecaminosas que Manassés estava realizando diante dos olhos de Deus. E Manassés não quis nem saber. Eu não sei se você sabe, o profeta Isaías, o profeta messiânico Isaías, ele foi morto cerrado ao meio, vivo. E você sabe, amando com ordem de quem? Do rei Manassés. Manassés mandou matar Isaías. Você imagina alguém abominável? Se existiu uma alma cruel nesse mundo, foi Manassés. A Bíblia fala que ele foi o pior rei que Judá teve. Ele foi o pior de todos. E Deus levantou os babilônios para invadir Jerusalém. Sitiaram, pegaram Manassés, enfiaram um prego no seu nariz e ele foi puxado como um animal, como um boi, de Jerusalém até a Babilônia. E ele, sabe, no seu ímpeto de ódio, de rancor abominável, ele foi até a Babilônia. E a Bíblia fala que na Babilônia, sendo subjugado, num cárcere, sendo humilhado, por um momento Manassés, ele se prostrou diante do Senhor. Ele se arrependeu no seu coração. Ele pediu e clamou por misericórdia a Deus. E a Bíblia diz que Deus teve misericórdia da vida de Manassés. E ao ter misericórdia da vida de Manassés, Deus restituiu o reino a Manassés. Ele voltou para Jerusalém e teve a oportunidade de corrigir os seus erros e de promover reformas espirituais e de governar a nação de Israel segundo aquilo que ele havia feito de errado. Eu pergunto para você, se houve jeito para Manassés, não vai ter jeito para mim? Se houve jeito para Manassés, não vai ter jeito para você, para a sua história de vida? E agora eu me dirijo a você, segundo aquilo que você entende da graça que foi alcançada no seu coração. Quais são as práticas que você tem realizado em favor daquilo que Deus fez por você? Será que você talvez vai me dizer, não, Rafael, mas eu nunca fui chamado para pregar? Não se trata disso.
segundo a sua área de atuação, o que você faz, de que forma você tem sido sal e luz naquilo que você faz, de que forma você tem feito a diferença. Eu queria conhecer aqui nessa noite, quem aqui foi alcançado por alguém que pregou Jesus para você que você não conhecia e você aceitou Jesus de uma pessoa que você nunca viu? Levanta a mão, levanta a mão. Tem acho que umas 10 pessoas, umas 10. Quem aqui foi alcançado por alguém que era próximo de você, que pregou o evangelho, que levou você para a igreja? Levanta a mão. Eu não preciso nem falar a quantidade. Isso quer dizer que o evangelho, ele é passado de alguém para outro alguém. E de que forma, ao corresponder àquilo que foi feito por você, Deus usando alguém na sua vida, de que forma você tem feito isso da mesma maneira em favor de alguém que está próximo de você? Um vizinho, um parente, um irmão, um primo? Não, eu estou satisfeito. E para quem está satisfeito, até o mel, ele é pisado e desprezado. Mas para quem verdadeiramente tem fome, até o amargo, ele se torna doce. Nós falamos sobre expectativas. Nós temos expectativa para 2024. Nós temos expectativas agora para o primeiro trimestre. Depois do carnaval muita coisa vai acontecer. E nós estamos aí vivendo esse tempo. Você já parou para pensar que o céu, ele tem expectativas ao meu respeito e ao seu respeito? Que o mundo tem expectativas ao meu e ao seu respeito? Paulo diz que a criação humana, o mundo, aguarda ansiosamente pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Existe uma expectativa do céu e da terra em relação a mim e a você. Ah, não, Rafael, isso não é para mim. Eu estou satisfeito. Será que eu fui alcançado por essa graça para estar satisfeito? Irmãos, nós não seremos cobrados no céu por aquilo que fizemos. Porque, por pior que possa ser a sua vida, se você se confessar diante de Deus, pedir por misericórdia aqui na terra, Ele é fiel e justo para te perdoar de todo e qualquer. Ou seja, não tem a ver com o seu passado. Agora, nós seremos cobrados segundo aquilo que deixamos de fazer. Porque a Bíblia fala que o Senhor veio para morrer no nosso lugar. E Ele morreu e ressuscitou. Só que agora Ele virá a segunda vez e Ele vai vir fazer o quê? Buscar a igreja. Só que Ele virá e nos julgará. Nós seremos julgados. E a primeira coisa que Ele vai perguntar para nós é: mostre-me as suas. Faz assim com a sua mão. Não olha para quem está do seu lado não, para a mão dele ou para a mão dela, porque é individual. O que tem na sua mão? O que tem na minha mão? E quando eu olho para a minha vida, de 96 até 2011 ou até 2012, eu vejo alguém que foi alcançado pela graça. Eu vejo alguém que teve algumas áreas da vida mudada, mas verdadeiramente quando eu tive uma experiência com Ele, e Ele falou para mim: volta! A partir daquele momento, o meu destino começou a ser mudado. A partir daquele momento eu entendi, irmãos, e eu digo sem nenhum problema. Quantas foram as dificuldades que eu não assumi em 2018, em 2019, crise de identidade. Eu não era um pastor, eu não fui preparado. Deus, de alguma forma, sabia o que Ele havia colocado em mim, mas e eu? Quantas foram as vezes que eu e Everson também estava nisso, que na época que era o pastor Fabrício, a gente pregava uma vez a cada 2 meses, 3 meses, e eu subia aqui para pregar, Elane. E às vezes eu vinha e o pessoal falava assim: não é o pastor Fabrício. E eu via 30, 20 levantar e ir embora. E eu tinha que lidar com a mesma rejeição que eu havia sofrido no meu passado pela minha mãe e pelo meu pai. E eu tinha que ainda controlar o nervosismo. Não era um pastor, eu era alguém que havia recebido uma ordenação. Mas uma escola, um seminário não faz um pastor, irmãos. O que faz um pastor é quando um homem é verdadeiramente espremido. Assim como o azeite é feito através da prensa da oliveira, da azeitona. Assim como o vinho é formado através da prensa da uva.
um pastor é formado quando um homem verdadeiramente ele é espremido. E eu tive que lidar com isso aqui. Pregar é fácil, irmãos. O problema não é pregar. O problema é mediar conflitos o tempo inteiro, é corresponder às expectativas das pessoas. E eu me lembro que eu tinha assistido uma mensagem do Cláudio Duarte, fez muito sentido para mim, eu peguei aquilo, quando ele disse, quando eu comecei a pregar, as pessoas iam embora e eu falava assim, tá tão bom que estão saindo para chamar mais gente. E eu pensava a mesma coisa. De alguma forma você tem que se agarrar em alguma coisa. Em 2019 eu assumi como pastor. E eu falei, agora eu sou pastor, então eu preciso atender as pessoas. E eu comecei a estar disponível a todo mundo. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a todo momento, a toda hora. Eu queria, então eu só me doei para os outros. Não houve equilíbrio. Não houve o bom senso e o equilíbrio. E uma das piores coisas na vida são os extremos. Tem que ter equilíbrio na vida. Talvez você olhe para mim e você fale assim, não, mas isso não é para mim. Mateus no capítulo 28. Está descrito as últimas palavras de Jesus. Carlinha, que Deus me dê muitos anos de vida. Mas você pode ter certeza que no dia em que eu estiver perto da minha partida, a minha última palavra para você não vai ser, Carlinha, pega para mim aquele relógio que eu tenho preto, que eu gosto tanto dele. Não vai ser isso. Não vai ser, Carlinha, então, eu quero dar um passeio de lancha. Não vai ser. As últimas palavras serão importantes, serão cruciais, serão fundamentais. Sim ou não, gente? Então você imagina Jesus, nas suas últimas palavras, deixando para nós. O que realmente ele deixou como últimas palavras devem ser consideradas como importantíssimas, sim ou não? E o que ele deixou para nós? Mateus, no capítulo 28, no final do versículo, quando ele diz, vão por todos os lugares, preguem o evangelho a toda criatura, façam discípulos. Queridos, nós fomos chamados para fazer discípulos. Nós fomos chamados para entregar aquilo que um dia nós recebemos dele. Nós fomos chamados para andar com pessoas. Ah, Rafael, mas eu não conheço tanto a Bíblia, eu não sei. Você não precisa conhecer tanto a Bíblia. É só você chegar e dizer o seguinte, oi Flávio, tudo bem? Eu fui alcançado pela graça. E esse Cristo, ele mora dentro de mim. Se você quer ver Jesus, é só você olhar para mim. E foi Paulo que disse isso. Sem presunção, sem vaidade, sem altivismo, sede meus imitadores como eu sou de. Então, se você quiser ver Jesus, é só você olhar para mim. É só você chamar a responsabilidade para você e você dizer, não, olha para mim que você vai ver Jesus. Não, mas se ele olhar para mim ou se ela olhar para mim, não vai ver Jesus. Então tem alguma coisa errada. Então talvez você esteja satisfeito. Nós não fomos chamados para nos conformar, foi Paulo que falou em Romanos. Nós fomos chamados para não nos moldar ou nos conformar a esse mundo. E é por isso que nós esse ano, agora em abril, no dia 4 de março, nós vamos promover um grande jejum aqui. Serão 15 dias de jejum, do dia 4 de março até o dia 18 de março. E você vai ter a oportunidade, se realmente existe isso no seu coração, não, eu quero, de alguma forma que seja diferente, mas eu quero e eu não faço nada, não, eu preciso. Assim como Ezequiel, ele fala, que na visão, que ele estava entrando nas águas e as águas vinham nos artelhos e nos joelhos, e ele precisava ir mais longe, ele precisava verdadeiramente se permitir imergir, ser imergido. Ele precisava ir ao fundo. Tem gente que está satisfeito com a água na canela, irmãos. Tem gente que está satisfeito com a água no joelho, mas nós não fomos chamados para isso, irmão. Nós fomos chamados para incendiar. Nós fomos chamados para viver uma fome e uma sede de justiça. Nós vamos promover esse jejum. Serão 15 dias. Eu quero convidar você a de alguma forma entrar num jejum básico. O que é isso, Rafael?
Você vai escolher uma refeição do seu dia e você vai tirar ela. Jejum, a forma básica. Não, eu quero um nível mais avançado, então você só vai comer uma vez por dia. E durante 15 dias, toda a igreja, todas as células vão estar envolvidas. E qual é o propósito desse jejum? Para que verdadeiramente o Senhor possa ter liberdade para ativar aquilo que Ele deseja nas nossas vidas. Para que nós possamos nos levantar como verdadeiros discípulos de Jesus em favor de um reino e ganhar vidas para esse reino. E não se trata de ganhar vidas para o Sei de Cabo Frio. Não, você está falando isso porque você quer ganhar vidas. Olha para o seu lado, irmão, já não tem lugar aqui na igreja. Já não tem mais lugar aqui. Mas não se trata de quantidade de gente aqui, se trata de quantidade de gente no reino de Deus. São pessoas que vão lá para a Lagoinha e serão cuidadas no reino de Deus. É gente que vai para Betel e vai ser cuidado pelo reino de Deus. É gente que vai para a Assembleia de Deus, para Metodista, para Presbiteriana, para o reino de Deus. Mas nós fomos chamados para corresponder às expectativas de Deus e também do mundo. E eu quero convidar você para isso. Você que já se conformou, você que verdadeiramente olha para a sua história e você fala assim, eu não tive uma experiência. Nós vamos estar orando de 6:30 da manhã até as 7:30, todos os dias aqui, nesse período. Todos os dias eu vou estar aqui. Eu vou estar fazendo uma live de manhã cedo, todos os dias, de alguma forma lançando uma palavra profética sobre a sua vida. Não é uma palavra, eis que te digo, não. É profética, segundo a palavra que é profética, direcionando para que a gente possa viver o que a gente não viveu, experimentar daquilo que a gente não experimentou e fazer aquilo que a gente ainda não fez em favor do reino de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você, se pudesse, ao fechar os olhos, fizesse uma oração aí, pedindo o Espírito Santo de Deus para falar com você. E sendo muito sincero e sincera, avaliando agora a sua vida. Assim como na ceia do Senhor, Paulo ele disse, examine-se pois, cada um o irmão que está do seu lado. Não. Examine-se pois o homem a si mesmo. Porque cada um vai dar conta de si. E a pergunta que eu faço é, será que eu tenho estado satisfeito? Ou será que verdadeiramente eu tenho estado faminto? Eu tenho fome e eu tenho sede. Nós olhamos para pessoas antes de nós, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Spurgeon e tantos outros nomes que incendiaram. E qual era a receita deles para que pudessem incendiar? Uma única palavra definia: compaixão. Compaixão por aquele que está perdido, porque eu só estou aqui hoje porque o Senhor teve compaixão de mim e usou alguém. Você só está aqui hoje porque o Senhor teve compaixão de você e usou alguém para que pudesse replicar esse amor. E eu queria que você fizesse a sua oração, você tivesse o seu momento com o Senhor. A gente já vai encerrar, mas é importante que você agora avalie a vida que você tem vivido, talvez confortável vindo aqui aos domingos, terças e quintas. E eu não vou estar sendo honesto se eu não trouxer essa palavra de despertamento para você, porque de alguma forma eu sou o responsável. Nós vamos orar. Talvez você até pense, poxa Rafael, eu não esperava ouvir uma palavra dessa, eu vim para a igreja para receber uma palavra. Escute isso. A gente não vem para a igreja para receber, a gente vem para a igreja para dar a Ele, porque tudo tem a ver com Ele. A gente vem à igreja para entregar a Ele a nossa adoração, para entregar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Talvez as prioridades tenham sido invertidas. Talvez a gente não tenha entendido realmente o sacrifício que foi feito, indo por todos os lugares, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor Carlinhos Queiroz, ele diz, pior do que não fazer nada é fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Talvez você, assim como eu disse que eu estava nessa situação,
esteja fazendo o que você não foi chamado para fazer. Não, mas eu não fui chamado para pregar. Não se trata disso. Se trata de você que carrega Cristo, ser um replicador e passar aquilo que tem dentro de você para outro alguém. Será que eu tenho influenciado ou eu tenho sido influenciado? Será que o meio em que eu convivo, de alguma forma, quando eu chego, é diferente? Porque eles respeitam aquilo que eu carrego? Não, quando eu chego é pior ainda o ambiente. Feche seus olhos. Se o Espírito Santo falou com você e aqueceu o seu coração, enquanto a palavra dele é ministrada a você, através de tudo aquilo que eu disse, e você quer, talvez você nem tenha pensado tanto nisso esse ano, porque todas as vezes que você para pensar, você sofre. E aí você evita parar para pensar para não sofrer. Minha vida, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida espiritual. Meu Deus, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso viver uma vida de santidade. Eu preciso. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Senhor. Você até pede. E Deus ouviu e mandou essa mensagem para você. Para dizer para você que chegou a hora. Chegou a hora da gente assumir aquilo que nos cabe enquanto responsabilidade na situação que eu estou vivendo. Então, se você quer corresponder a esse chamado, não meu, mas do Senhor Jesus, levante suas mãos onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, onde houver uma mão erguida agora, eu peço que o Senhor segure na mão desse homem, dessa jovem, dessa mulher, ó Deus, e que o Senhor possa liberar uma graça maior, um bálsamo, um óleo fresco, uma unção nova. Ó Deus, aqueça o coração desse homem e dessa mulher. Pessoas que entraram aqui, que entenderam que estão numa posição de satisfação, estão satisfeitos, mas nós não fomos chamados para isso. Pai, em nome de Jesus eu peço que a partir de hoje, assim como eu tive aquele encontro com o Senhor que mudou o meu destino, que o encontro contigo diante de uma palavra que o Senhor deliberou mude destinos aqui nessa noite. Que verdadeiramente hoje possa ser startado. Eu sei que a partir de amanhã pouca coisa pode mudar do lado de fora, mas do lado de dentro já mudou tudo. Porque nós entendemos, Senhor. E nós dizemos para o Senhor: eis-me aqui. Eu estou aqui. E eu quero verdadeiramente queimar. Eu quero fazer a diferença. Porque o dinheiro eu não vou levar. O ouro, a prata vai ficar aí. E a gente tem que viver uma vida de programações financeiras. Mas a gente nunca pode se esquecer do principal, daquilo que fomos chamados. Pai, em nome de Jesus, nos comprometemos no mês de março em vivermos uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da Tua palavra, para que possamos ser despertados, ativados, para proclamar as boas novas do Teu reino. Nós queremos ser boas notícias, Senhor, para o perdido. Pai, coloca em nós amor por almas. Coloca em nós compaixão pelo perdido, por aquele que está indo em direção ao inferno, assim como um dia eu estive e você também. Pai, hoje é uma excelente noite para milagres acontecerem. Milagres acontecerem do lado de dentro, onde irão mudar a nossa percepção, a nossa ótica, a nossa cosmovisão. Muda, Senhor. Assim como o salmista disse: sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau. Guarda a nossa casa, Senhor, a nossa família, os nossos filhos. Repreenda todo o intento do inferno sobre nós. E que ao sairmos daqui, possamos sairmos convictos de que existe uma expectativa dos céus e da terra em favor de nós. Oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, recebe, dê a melhor salva de palmas. Vai em paz. Deus te abençoe. Valeu!